A vila de Aberfordwest, no interior do país de Gales, era o tipo de lugar onde o tempo parecia hesitar. Em 1963, as ruas de paralelepípedos ainda ecoavam os passos das crianças indo à escola, enquanto os sinos da igreja local ditavam o ritmo das horas. Era um lugar onde todos conheciam todos, onde os dias passavam lentos, e os boatos viajavam mais rápido do que o vento gelado vindo dos campos ao redor. Na manhã de 11 de abril, algo estranho pairava no ar. O tempo havia mudado subitamente e um nevoeiro espesso cobria os telhados e reduzia a visibilidade a poucos metros. As parteiras do hospital local recordariam, anos depois, que aquele dia era mais frio do que o normal. Como se o mundo soubesse, mesmo em silêncio, que algo incomum estava prestes a acontecer. Gloria e Aubrey Gibbons, um casal de imigrantes caribenhos recém-instalado na cidade, deram entrada no hospital com um trabalho de parto complicado. Após horas tensas, nasceram duas meninas, idênticas em cada detalhe em June e Jennifer. As parteiras diziam que os olhos das recém-nascidas estavam abertos desde o primeiro segundo, observando em silêncio, como se compreendessem mais do que deveriam. Não choraram ao nascer. Não se debateram. Apenas olharam e se entreolharam. Era o tipo de nascimento que deixaria marcas, não apenas nos pais, mas em toda uma comunidade. E seria apenas o início. Durante os primeiros meses, as meninas pareciam normais aos olhos leigos. Mamavam, dormiam, interagiam com os pais de forma tranquila. Mas havia algo diferente. O tempo todo, estavam em sincronia. Se uma tossia, a outra espirrava. Se uma sorria, a outra balbuciava. E mesmo assim, raramente interagiam com adultos ao redor. Mantinham um silêncio constante, observando, como se estivessem sempre escutando vozes internas que ninguém mais podia ouvir. Com o passar dos anos, a família notou um comportamento incomum. June e Jennifer se recusavam a falar com qualquer outra pessoa que não fosse a outra irmã. E quando falavam entre si, utilizavam uma linguagem completamente incompreensível e uma mistura de inglês acelerado e sons guturais que ninguém conseguia decifrar. Era como se tivessem inventado uma língua só delas. Uma fortaleza linguística. Aos 4 anos de idade, a diferença entre elas e outras crianças já era impossível de ignorar. As professoras relatavam que ambas se isolavam dos colegas e recusavam qualquer tipo de interação social. Não respondiam aos chamados. Não mantinham contato visual. Permaneciam sentadas, lado a lado, em silêncio absoluto. E ao menor sinal de separação, choravam de forma desesperada, entrando em um estado de quase paralisia. A escola primária tentou, por meses, encontrar uma forma de inclusão. Psicólogos infantis foram chamados. Terapias foram tentadas. Mas nada quebrava o ciclo. Nada penetrava a bolha impenetrável que unia June e Jennifer. Havia algo além da timidez. Havia algo além do comportamento infantil. Um pacto invisível que nem mesmo os especialistas conseguiam definir. Com o avanço da infância, começaram os relatos estranhos. Professores diziam sentir desconforto ao estar próximos das meninas. Algumas crianças afirmavam que elas só falavam com os olhos ou que bastava uma olhar para a outra para que ambas reagissem em sincronia. Uma funcionária da escola relatou que, certa manhã, entrou na sala e encontrou as gêmeas paradas, no canto da sala, encostadas na parede. Estavam imóveis, com os olhos abertos, sem piscar. Quando a mulher as chamou, nenhuma reagiu. Mais segundos depois, ambas se viraram ao mesmo tempo e saíram da sala sem dizer uma única palavra. O episódio foi anotado como o comportamento dissociativo. Mas quem presenciou, descreveu como perturbador. Em casa, os pais também começaram a sentir que havia algo fora do normal. Gloria relatava que ouvia as meninas sussurrarem à noite, em uma velocidade assustadora, como se estivessem aceleradas, falando em línguas. Certa noite, acordou com o som de risadas baixas vindo do quarto delas, mas ao entrar no cômodo, ambas estavam dormindo profundamente ou fingindo. A partir daquele ponto, os relatos começaram a aumentar. June e Jennifer dividiam um quarto pequeno no segundo andar da casa dos Gibbons. Era um cômodo simples, com 2 camas e uma janela que dava para o quintal.
Mas à medida que cresciam, o quarto começou a se transformar em um ambiente opressor. A mobília frequentemente aparecia fora do lugar, mesmo sem explicação. Rabiscos estranhos começaram a aparecer nas paredes. Mensagens escritas com letras invertidas, símbolos circulares, e palavras repetidas centenas de vezes, como mantras. Uma vez, a mãe entrou no quarto e encontrou todos os brinquedos empilhados em um único canto, formando uma torre perfeitamente alinhada. Nenhuma das duas assumiu ter feito aquilo. E quando questionadas, apenas se olharam, e sorriram, e aquele sorriso vazio, como se soubessem algo que os adultos jamais entenderiam. Outro evento alarmante ocorreu quando Glória tentou separar as camas, colocando uma das meninas para dormir em outro quarto. Em poucos minutos, a que foi isolada entrou em convulsão, enquanto a outra, no quarto original, sangrava pelo nariz. Ambas foram levadas ao hospital. E ambos os médicos, mesmo céticos, admitiram que não havia explicação médica plausível. Daquele dia em diante, ninguém mais tentou separá-las. O caso começou a atrair a atenção da comunidade científica após um psicólogo infantil local enviar um relatório ao Serviço Nacional de Saúde. Em 1974, 2 pesquisadores foram designados para observar o comportamento das gêmeas. O primeiro deles, Dr. Alec Monroe, afirmou que nunca havia visto uma ligação tão extrema entre 2 indivíduos. Em suas palavras, é como se uma só existisse enquanto a outra está presente. Uma identidade dupla, vivendo em corpos distintos, mas com um único cérebro. Quando separadas, entram em pane. Quando unidas, são impenetráveis. As sessões de entrevista com as meninas foram frustrantes. Nenhuma falava. Nenhuma escrevia. Apenas se olhavam e sorriam, ou então entravam em longos momentos de completo desligamento do ambiente ao redor. Os cientistas não conseguiram avançar. Mas uma anotação foi feita nos relatórios. A linguagem que utilizam entre si não é simples imaginação. Trata-se de uma construção real, com regras, sons e estruturas repetitivas. Uma língua secreta e exclusiva, que evolui com o tempo. Era como se as irmãs tivessem construído um universo paralelo, uma realidade alternativa onde só elas tinham acesso. Em uma vila pequena, o diferente se transforma em medo. E foi isso que aconteceu. Os vizinhos começaram a temer as meninas. Algumas senhoras diziam que os pássaros paravam de cantar quando elas passavam. Outras juravam que objetos caíam sozinhos ao vê-las do outro lado da rua. Boatos sobre feitiçaria, possessão e ou coisas do demônio começaram a circular. Houve um aumento inexplicável de suicídios na região. Um padre local dizia que havia uma presença obscura nos arredores da casa dos Gibbons. Uma jovem vizinha relatou que, certa noite, acordou e viu uma das gêmeas parada do lado de fora da janela, encarando nada. Quando foi chamar os pais, ela desapareceu. Mas o mais estranho foi quando a menina acordou no dia seguinte com hematomas nos braços, como se tivesse sido segurada. Nada foi provado. Mas o medo havia se instalado. As gêmeas Gibbons já não eram vistas como crianças diferentes. Eram vistas como ameaças silenciosas. A infância de June e Jennifer foi marcada por episódios que, ao longo do tempo, deixaram de ser considerados apenas comportamentos estranhos ou para se tornarem alertas sobrenaturais. A família, acuada, passou a evitar a exposição. As meninas quase não saíam mais de casa. A escola manteve um acompanhamento especial. Mas nada parecia suficiente. Uma pergunta pairava no ar do que aconteceria quando essas duas almas crescessem. O que nasceria de um vínculo tão anormal, tão visceral, que não podia ser desfeito nem por terapia, nem por tempo, nem pela morte. Era apenas o começo. Não demorou muito para que o silêncio de June e Jennifer Gibbons deixasse de ser visto como um traço excêntrico e se tornasse um verdadeiro enigma. Ao completarem 7 anos, as irmãs já tinham desenvolvido entre si uma forma de comunicação que nenhum adulto conseguia decifrar. Um idioma inventado. Fechado. Rápido, ritmado e repleto de códigos que soavam quase como uma prece contínua, misturada com risos abafados e sussurros que ninguém além delas conseguia compreender. A ciência chamaria de criptofasia.
Mas o que acontecia entre aquelas duas não se encaixava completamente em nenhuma categoria da psicologia tradicional. Enquanto a maioria das crianças nessa idade expandia seu vocabulário, fazia amizades e enfrentava os desafios sociais da escola, June e Jennifer caminhavam em direção oposta, mergulhadas cada vez mais fundo em um universo exclusivo, hermético, opaco. Um mundo onde não havia espaço para terceiros. Um mundo de duas almas fundidas em silêncio. Em 1970, o sistema educacional britânico ainda se adaptava aos novos desafios sociais trazidos pela imigração e pela diversidade cultural. As gêmeas, filhas de imigrantes barbadenses, eram alunas em uma escola pública de Haverfordwest. Desde os primeiros dias de aula, os professores relatavam comportamentos intensamente introvertidos, bloqueios totais de comunicação e, sobretudo, um desinteresse absoluto por interações externas. Elas não respondiam quando chamadas. Não levantavam os olhos. Não sorriam nem reagiam a castigos ou recompensas. Apenas se sentavam lado a lado, como estátuas de carne e osso, respirando em uníssono, esperando o fim do dia para voltar ao próprio universo particular. A escola, inicialmente, buscou estratégias convencionais, sessões com psicopedagogos, tentativas de integração em grupos de teatro, atividades de recreação em grupo. Tudo falhou. Quando separadas, entravam em estado de choque. Quando juntas, tornavam-se impenetráveis. Uma diretora adjunta, em um relatório de 1971, escreveu: "Elas não vivem entre nós. Vivem entre si." Esse silêncio, porém, não era vazio. Dentro dele, havia um universo de sons que só elas compartilhavam. Professores e funcionários começaram a relatar que, durante os intervalos, as duas se dirigiam para locais afastados e o pátio dos fundos, atrás do galpão de ferramentas, ou dentro de armários vazios. Ali, sussurravam uma para outra por horas, em uma velocidade inumana. Um linguista convidado pela escola tentou gravar as conversas. Ao analisar os áudios, descreveu o idioma como uma mistura de inglês caribenho invertido, códigos fonéticos e palavras inventadas. Mas o mais assustador não era o conteúdo, e era a intensidade emocional presente em cada sílaba. Era como se cada som carregasse um peso, uma intenção, um segredo. À medida que os anos passavam, o silêncio tornou-se uma prisão. Não apenas para June e Jennifer, mas para todos ao redor. Os pais, inicialmente pacientes, começaram a sentir o peso da exclusão. As gêmeas se recusavam a conversar até mesmo com os irmãos. Não expressavam carinho, não buscavam contato. Apenas se comunicavam entre si e com olhares, gestos e aquele idioma sombrio que ninguém compreendia. Em uma ocasião, durante uma visita familiar a Londres, as meninas foram separadas por uma questão de segurança. Jennifer ficou com a mãe no quarto de hotel, e June, com o pai, em outro. Durante a madrugada, ambas tiveram crises simultâneas, respiração acelerada, olhos vidrados, murmúrios incompreensíveis. Médicos foram chamados. O diagnóstico foi o ataque de ansiedade. Mas os sintomas passaram, subitamente, assim que foram reunidas. Foi nesse ponto que os pais começaram a acreditar que havia algo além da psicologia. Crianças são rápidas em perceber o diferente. E raramente são gentis com o que não entendem. June e Jennifer passaram a ser alvo de zombarias constantes. Eram chamadas de Oas mudas, as assombrações ou, mais tarde, as gêmeas do diabo. Outros alunos tentavam forçá-las a falar, puxando seus cabelos ou empurrando suas mochilas no corredor. Mas elas jamais reagiam. Nunca responderam a provocações. Nunca demonstraram medo. Apenas olhavam-os com uma intensidade que incomodava. Um olhar fixo, vazio e antigo demais para duas crianças. Os poucos colegas que tentaram se aproximar desistiram rapidamente. Havia algo de pesado na presença das duas. Algo que drenava o ambiente. E assim, aos poucos, foram se tornando fantasmas vivos nos corredores da escola. Com a crescente tensão e o fracasso das abordagens pedagógicas, o Conselho Educacional local decidiu tomar uma medida extrema e transferir as gêmeas para escolas diferentes. A ideia era forçá-las a se individualizarem. Foi um desastre absoluto.
Em menos de 48 horas, ambas apresentaram sintomas físicos, febre, náuseas, tremores, e períodos de mutismo total, mesmo entre outras crianças. A dor psicológica parecia se materializar no corpo. Uma enfermeira da nova escola de Jennifer afirmou que a menina ficava parada como uma boneca quebrada, encarando a parede por horas. Após uma semana, a separação foi revertida. Mas algo havia mudado. O trauma da separação tinha fortalecido o pacto entre elas. Quando retornaram à mesma escola, estavam ainda mais fechadas, mais silenciosas, mais conectadas. Não eram mais apenas irmãs. Eram uma só entidade. Com o passar do tempo, observadores mais atentos começaram a perceber um desequilíbrio sutil na relação entre as gêmeas. Embora ambas se mantivessem unidas em silêncio, havia uma energia diferente entre elas. Jennifer parecia dominar June. Era ela quem iniciava as conversas. Era ela quem determinava os horários de dormir, de comer, de brincar. Quando Jennifer se mostrava irritada, June se retraía. Quando Jennifer sorria, June acompanhava. Quando Jennifer se calava, June parecia murchar. Essa dinâmica começou a chamar a atenção de psicólogos do serviço público. Em 1977, um novo especialista, Dr. John Hayes, foi designado para acompanhar o caso. Ele descreveu o vínculo das irmãs como uma codependência patológica com características de subjugação emocional. Em outras palavras, Jennifer dominava. June obedecia. Mas o mais perturbador era que a própria June reconhecia isso, mesmo que raramente escrevesse ou falasse com alguém. Em um dos raros diários analisados posteriormente, ela escreveu: "Ela é meu reflexo e minha prisão. Se eu sorrio, ela chora. Se eu amo, ela odeia. Se eu viver, ela vai me matar." Ninguém sabia, àquela altura, o quanto essa frase seria profética. Apesar da ligação simbiótica, as gêmeas também demonstravam momentos de ódio profundo uma pela outra. Psicólogos e professores relataram episódios em que, mesmo em silêncio, as duas trocavam olhares de fúria. Em uma ocasião, uma professora afirmou ter presenciado Jennifer arranhar o próprio braço com um lápis até sangrar, enquanto June, simultaneamente, chorava sem razão aparente. Esse ciclo de afeto e destruição criava um paradoxo. Elas não podiam viver separadas. Mas, juntas, se destruíam lentamente. Por fim, a escola e a comunidade desistiram. As meninas passaram a receber educação domiciliar e só saíam para consultas médicas ou pequenas caminhadas vigiadas pelos pais. Mas dentro de casa, as coisas se intensificaram. O idioma secreto evoluiu. As conversas tornaram-se mais longas, mais rápidas, mais obscuras. Os cadernos começaram a se encher de histórias violentas, bizarras, sombrias. Em vez de bonecas, brincavam com cadernos de anotações, onde criavam personagens que assassinavam pais, afogavam irmãos e se suicidavam ao final da narrativa. Aos 14 anos, June e Jennifer não eram mais apenas meninas isoladas. Eram um enigma psiquiátrico. Um caso de estudo. E, para muitos, um presságio ambulante. Em uma manhã de inverno de 1978, o silêncio finalmente foi quebrado, mas não com palavras. Um incêndio começou na garagem da casa dos Gibbons. O fogo destruiu parte do telhado e danificou o carro da família. Não havia explicação para o início das chamas. Mas os vizinhos afirmavam ter visto as duas meninas do lado de fora, de mãos dadas, observando o fogo, imóveis. Não gritaram. Não pediram ajuda. Apenas observaram. Mais tarde, a polícia encontrou um fósforo parcialmente queimado e papel encharcado com gasolina próximo à janela da garagem. O caso foi arquivado como acidental. Mas a dúvida permanecia: teria sido um acidente? Ou um aviso? O silêncio, que um dia fora apenas uma barreira, agora se tornava uma arma. Um escudo. Uma prisão. As gêmeas Gibbons haviam cruzado uma linha invisível. Já não eram apenas meninas estranhas. Eram agora duas entidades com seus próprios códigos, próprias leis, e uma narrativa que ninguém mais compreendia. O mundo as via como aberrações.
Elas viam o mundo como um obstáculo. E no centro desse abismo de incompreensão, nascia algo mais escuro, mais denso, mais mortal. Elas estavam crescendo. E com isso, o perigo também. No segundo andar da casa dos Gibbons, havia um quarto pequeno, com duas camas simples encostadas nas paredes opostas, uma cômoda antiga entre elas e uma única janela coberta por cortinas grossas. A luz mal entrava ali. Era um espaço comum. Mas para quem se aproximava, mesmo por fora da porta fechada, havia algo naquele cômodo que fazia o ar parecer mais denso. Um silêncio mais pesado. Como se o tempo não fluísse corretamente lá dentro. Era ali que June e Jennifer passavam a maior parte do tempo. Era ali que, aos olhos da família e dos profissionais que tentaram compreendê-las, nascia algo muito além da psicologia, um pacto invisível que ia além da compreensão, da ciência, da sanidade. Um pacto que teria consequências irreversíveis. Aos 13 anos, as gêmeas haviam abandonado qualquer tentativa de integração social. Passavam os dias enclausuradas no próprio quarto. Os pais, exaustos pelas frustrações sucessivas com escolas e terapeutas, já não interferiam mais. Apenas observavam de longe. Com o tempo, o quarto foi se transformando. Fotos de revistas coladas nas paredes com padrões repetitivos. Livros empilhados de maneira obsessiva. Pedaços de papel dobrados com mensagens incompreensíveis. Mas o mais perturbador era a simetria absoluta. As camas, os objetos, os desenhos, tudo era disposto de forma espelhada, como se cada lado do cômodo fosse o reflexo perfeito do outro. Testemunhas afirmavam que, se alguém alterasse qualquer detalhe do ambiente, se movesse uma caneta, mudasse um travesseiro de lugar, as meninas reagiam com extremo desconforto. Às vezes, apenas se encolhiam. Outras, entravam em estado de torpor por horas. Como se aquele cômodo tivesse se tornado uma extensão mental de ambas. Durante a noite, o quarto parecia ganhar vida própria. A irmã mais velha das gêmeas, Greta, dormia no quarto ao lado. Em entrevistas posteriores, ela relatou ter escutado sons vindos do quarto das duas que pareciam impossíveis. Vozes sussurradas em velocidade absurda. Risos alternados com choros abafados. Objetos caindo. Arranhões nas paredes. Batidas na janela. Mas, quando os pais entravam, nada parecia fora do lugar. As meninas estavam sempre dormindo, imóveis, com os olhos entreabertos. Uma vez, Glória acordou durante a madrugada e subiu silenciosamente até o andar superior. Ao se aproximar da porta, ouviu as duas falando mais alto do que o normal. Ela não conseguia entender uma única palavra. A voz era gutural, sobreposta, como se duas pessoas falassem ao mesmo tempo, ou como se uma única voz estivesse sendo dividida em dois corpos. Quando ela empurrou lentamente a porta, encontrou as duas de pé, lado a lado, no centro do quarto. Olhavam fixamente para a parede, onde haviam desenhado um grande círculo com carvão. Ao serem surpreendidas, voltaram calmamente para a cama, como se aquilo fosse parte de uma rotina. Outro detalhe que começou a chamar a atenção da família foi a movimentação constante de objetos dentro do quarto. Brinquedos, móveis, até quadros. Jennifer, em especial, parecia ter uma fixação por empilhar objetos. Bonecas decapitadas eram colocadas em círculos. Cadernos eram dispostos formando linhas perfeitas, que apontavam para um ponto central, geralmente sob a cama. June, por outro lado, passava horas olhando pela janela. Mas não para fora. Ela encarava o vidro, como se o reflexo ali dissesse mais do que a paisagem. Em um momento específico, os pais decidiram mudar os móveis de lugar, alegando que a simetria estava alimentando um comportamento obsessivo. Mas naquela mesma noite, a casa foi tomada por um forte cheiro de queimado. As cortinas do quarto haviam sido incendiadas, e ninguém jamais descobriu como. Apenas as duas estavam lá dentro. Ambas dormindo, ou fingindo dormir. Com o tempo, começaram a aparecer inscrições nas paredes do quarto. Mensagens escritas com carvão, lápis ou até sangue, como mais tarde se descobriu. Palavras desconexas, frases invertidas, repetições de nomes.
Algumas das frases encontradas foram documentadas. Se uma vive, a outra morre. Espelho queima, sombra fala. Jennifer respira, June dorme. Deus nos nega, o quarto nos aceita. Psicólogos afirmam que esse tipo de escrita é comum em distúrbios mentais. Mas havia algo naquela grafia, na maneira como as palavras eram sobrepostas, na violência dos traços e que indicava uma mensagem mais ritualística. Como se aquilo fosse mais do que expressão emocional. Como se fosse uma invocação. Em 1979, após uma nova avaliação psiquiátrica, foi ordenado que as meninas passassem por um estudo intensivo de comportamento, supervisionado por uma equipe externa. Um dos médicos, o Dr. Wallace Ketchum, acompanhou as duas por 3 semanas, em observações ininterruptas. O relatório dele jamais foi publicado publicamente. Mas parte do conteúdo foi vazado anos depois. Nele, o médico relatava o seguinte. Durante as sessões, notei que Jennifer olhava fixamente para June por longos períodos. Ela não dizia uma palavra. Apenas a observava. E quando June tentava iniciar qualquer ação e pegar um lápis, se movimentar na cadeira, Jennifer fazia um som baixo com a garganta. Imediatamente, June parava. É como se houvesse um código de comando ali. Um controle silencioso, mais eficiente do que qualquer disciplina ou punição. Nunca vi nada assim. Nunca vi alguém tão completamente submisso a outra pessoa sem precisar de uma única palavra. O relatório terminava com uma observação perturbadora. Acredito que, se uma das duas morrer, a outra também morrerá. Mas não de causas naturais. A sobrevivente permitirá sua própria morte. Em um sábado chuvoso de 1980, algo aconteceu. Greta, a irmã mais velha, voltou de um passeio à casa e decidiu verificar o quarto das irmãs. Ao entrar, sentiu imediatamente uma sensação de vertigem. O quarto estava escuro, mas havia luz suficiente para ver os contornos dos objetos. No centro, havia um círculo feito de giz branco. Dentro, estavam as duas, sentadas de costas uma para a outra. Imóveis. As mãos estendidas para trás, quase se tocando. Greta recuou. E nesse momento, uma das bonecas caiu sozinha da prateleira. Ela correu. Chamou os pais. Mas quando todos voltaram ao quarto, nada estava fora do lugar. O círculo havia desaparecido. As gêmeas estavam deitadas. Dormindo. Foi o dia em que, segundo relatos posteriores, o quarto respondeu. Nos meses seguintes, os eventos se intensificaram. As gêmeas começaram a escrever freneticamente em diários. Histórias de horror, morte, possessão. Criaram personagens que sofriam mutações. Escreviam sobre duplos, sobre olhos que viam através da parede, sobre espelhos que guardavam segredos. Os temas eram recorrentes: insimetria, espelhos, controle e sacrifício. Jennifer escreveu certa vez. Algo vive entre nós. Não em nós. Mas entre. Alimenta-se do que dizemos e do que não dizemos. Cresce no silêncio. Não somos duas. Somos três. Essa frase foi levada a especialistas em psicose. Mas nem mesmo eles conseguiram definir o que significava aquilo. Muitos sugeriram que as meninas compartilhavam uma alucinação coletiva. Outros suspeitavam de transtorno dissociativo extremo. Mas havia quem acreditasse que algo, de fato, morava entre elas. No espaço exato entre suas camas. Em algum momento, o quarto deixou de ser apenas um espaço físico. Tornou-se simbólico. Para as gêmeas, aquele lugar era mais que um refúgio. Era um santuário. Tudo ali funcionava como parte de um sistema simbólico. O lado esquerdo pertencia a June, o direito a Jennifer. Qualquer objeto fora do lugar causava crise. E ambas escreviam, desenhavam e até respiravam com base em rotinas ritualísticas. As paredes começaram a exalar mofo, mesmo em dias secos. O papel de parede se soltava sem explicação. Rachaduras surgiram no teto, formando linhas paralelas, como cicatrizes.
Técnicos foram chamados, mas não encontraram origem para os problemas estruturais. Era como se o quarto estivesse apodrecendo de dentro para fora. Como se algo estivesse tentando sair de lá de dentro. Em 1981, após um novo episódio de silêncio absoluto por quase 2 dias, as gêmeas deixaram o quarto. Simplesmente saíram. Desceram as escadas com roupas idênticas, sentaram-se à mesa, comeram em silêncio e pediram, por escrito, que fossem levadas a uma nova escola. Os pais, surpresos, aceitaram. Mas essa mudança marcaria o início de uma fase ainda mais obscura, da juventude rebelde, os atos criminosos e, por fim, a internação psiquiátrica. Mas isso é outra parte da história. O quarto, porém, nunca mais voltou a ser o mesmo. Pouco tempo depois, foi trancado. E, segundo dizem, a madeira nunca mais parou de render à noite. Após anos de isolamento autoimposto, silêncio compartilhado e uma simbiose mental que desafiava qualquer explicação médica, June e Jennifer Gibbons chegaram à adolescência com algo que ninguém ao redor sabia nomear, um tipo de vínculo que parecia ter ultrapassado os limites da psicologia e entrado em territórios que muitos preferiam não explorar. Elas não apenas rejeitavam o mundo. Rejeitavam qualquer possibilidade de serem vistas como indivíduos. Existiam uma dentro da outra. E qualquer tentativa de separação soava como mutilação. Mas o Estado britânico não podia mais ignorar o caso. Aos 15 anos, as gêmeas passaram a exibir um comportamento errático, cada vez mais perturbador. Episódios de violência doméstica, colapsos emocionais, apagões de memória e explosões de fúria começaram a ocorrer com maior frequência. Os pais estavam perdidos. A escola já não as aceitava. E os psiquiatras tradicionais desistiram de rotular o que viam. Foi então que surgiu a decisão de separá-las à força. No início de 1982, uma equipe de psiquiatras, assistentes sociais e membros do Conselho de Bem-Estar Infantil se reuniu para discutir o futuro das gêmeas. A conclusão foi unânime: a única chance de romper a prisão mental em que viviam seria romper fisicamente a ligação. June foi enviada para um colégio terapêutico em Devon. Jennifer, para um centro psiquiátrico experimental em Birmingham. A viagem foi traumática. Ambas foram medicadas e transportadas sob forte vigilância. Ao chegarem aos respectivos destinos, se recusaram a comer por dias. Não dormiam. Não falavam. Apenas olhavam fixamente para o nada, como se parte delas tivesse sido arrancada. Os médicos, inicialmente esperançosos, rapidamente perceberam o erro. Em menos de uma semana, as gêmeas apresentaram sintomas clínicos graves, pressão arterial alterada, crises de ansiedade, insônia, episódios de amnésia, anorexia psicogênica. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Em uma manhã de quarta-feira, June foi encontrada inconsciente em seu quarto, com cortes profundos nos pulsos feitos com a tampa metálica de um pote de creme. Ao mesmo tempo, em Birmingham, Jennifer estava sentada em posição fetal, com o rosto coberto de sangue, havia se mordido até rasgar a própria bochecha por dentro. A distância entre as duas era de mais de 300 quilômetros. O acontecimento foi registrado em prontuário como coincidência de crise psicossomática. Mas um dos psiquiatras do caso escreveu em uma nota pessoal: "Acredito que estamos lidando com um tipo de ligação nunca antes documentado. Elas compartilham não apenas emoções, compartilham dor, fúria, culpa e medo. A distância não parece quebrar o vínculo. Apenas o intensifica." Após esse episódio, a separação forçada foi encerrada. Mas as consequências já estavam instauradas. Ao retornarem à casa dos pais, algo havia mudado. O silêncio agora não era mais apenas um refúgio. Era um território de hostilidade. June passou a escrever compulsivamente em seus diários. Páginas e páginas repletas de confissões fragmentadas, pensamentos suicidas e o relato de uma guerra interna contra Jennifer. Ela descrevia a irmã como uma sombra que me sufoca, uma presença viva que precisa morrer para que eu exista. Jennifer, por sua vez, também escrevia. Mas suas palavras eram frias. Objetivas. Relatos clínicos de sua vigilância sobre a irmã.
Ela dizia que Juno só era alguém porque eu permitia, e que a vida de June está em minhas mãos porque ela me deve a existência. Era um campo de batalha invisível, sem gritos, sem agressão física. Uma batalha de vontades silenciosas e destrutivas. Não eram mais apenas prisioneiras do mundo. Eram prisioneiras uma da outra. Os especialistas que acompanharam o caso começaram a usar um termo raro para definir o que viam: desintegração de identidade dupla. As gêmeas não apresentavam um transtorno dissociativo convencional. Também não se encaixavam em quadros típicos de esquizofrenia. O que ocorria era uma fusão progressiva entre duas identidades frágeis, onde ambas dependiam da destruição da outra para confirmar sua própria existência. Psicologicamente, era um colapso em câmera lenta. E o mundo à sua volta não podia mais intervir sem correr riscos. Durante meses, as duas quase não saíram do quarto. Rejeitavam alimentação regular, ignoravam familiares, rasgavam roupas, queimavam papéis. A única coisa que pareciam aceitar eram os cadernos onde escreviam diariamente, se que ninguém tinha permissão de ler. Mais uma dessas páginas foi encontrada. E continha a seguinte frase: se ela morrer, eu posso respirar. Se ela respirar, eu morro. Somos um eco com fome. O impacto emocional sobre os pais foi devastador. Glória, a mãe, passou a tomar ansiolíticos e desenvolveu insônia crônica. Aubrey, o pai, afastou-se progressivamente do convívio familiar. Os irmãos das gêmeas cresceram em um lar silencioso, tenso, onde sorrisos eram raros e os dias pareciam se repetir em ciclos de negação e medo. A casa já não era um lar. Era uma prisão onde duas forças opostas, contidas em corpos adolescentes, travavam uma guerra espiritual que ninguém podia interromper. Vizinho algum se aproximava mais. Os boatos haviam voltado a circular. E o nome das gêmeas passou a ser sussurrado nas ruas como um tipo de maldição local. A família vivia sob uma sombra, se não sabia como se libertar. Em agosto de 1982, um novo episódio marcou o declínio completo do equilíbrio emocional das duas. Durante uma tarde, sem aviso, Jennifer foi até a cozinha, ligou o fogão e começou a colocar papéis dentro do forno. Estava tentando causar um incêndio. June entrou no ambiente, parou diante da irmã e apenas a observou. Ambas ficaram ali, imóveis, enquanto a fumaça começava a se espalhar. Foi o pai quem chegou a tempo de desligar o gás. Mas as duas continuaram paradas, como se estivessem assistindo a um ritual necessário. Quando questionadas, nenhuma respondeu. Apenas se olharam. E sorriram. Era um sorriso vazio. Uma curva fria de boca. Um símbolo. O símbolo de um acordo que ninguém compreendia. As avaliações psiquiátricas começaram a aprofundar os estudos sobre a dinâmica entre as gêmeas. Jennifer era descrita como a dominante, mas, curiosamente, também como a mais frágil emocionalmente. June, por sua vez, era submissa, mais resiliente. Era como se a primeira vivesse da segunda. Como se sugasse a energia vital da irmã para manter sua identidade ativa. Em termos clínicos, o termo usado foi simbiogênese patológica. Mas, na prática, o que se via era algo mais antigo. Mais ancestral. Mais espiritual. Como se Jennifer tivesse se tornado um tipo de espírito parasitário. E June, sua oferenda involuntária. Em novembro de 1982, após uma nova crise envolvendo vandalismo no bairro e relatos de comportamentos perigosos, o governo decidiu intervir mais uma vez. As gêmeas foram detidas sob medida protetiva e encaminhadas para avaliação final. O relatório foi claro. As pacientes representam um risco à sociedade e a si mesmas. Recomendamos internação sob regime fechado para acompanhamento contínuo. Foi então que ambas foram enviadas para o Hospital Psiquiátrico de Alta Segurança de Broadmoor, onde passariam os próximos 12 anos de suas vidas, sob sedação, vigilância e isolamento. Mas antes de entrar no carro que as levaria para o hospital, June escreveu, em um bilhete entregue à equipe médica. Ela prometeu que, lá dentro, morreria por mim. Eu prometi que, se ela morrer, eu falarei com o mundo.
Já internadas, em salas separadas, as gêmeas começaram a apresentar comportamentos distintos. Jennifer tornava-se cada vez mais letárgica. June, pela primeira vez, falava com outras pessoas. Pouco, mas falava. Uma enfermeira relatou que, durante uma madrugada, ouviu June sussurrar. Ela vai cumprir. Ela vai sumir. Ela prometeu. Dias depois, Jennifer começou a apresentar sintomas físicos inexplicáveis. Fraqueza. Palidez. Batimentos irregulares. Foi medicada e monitorada. Mas nada resolvia. Nenhum exame apontava a causa clínica concreta. Ela apenas definhava. June, por outro lado, escrevia obsessivamente. E uma de suas anotações, encontrada semanas depois, dizia: Ela vai dormir. E eu vou acordar. A entrada de June e Jennifer Gibbons no Hospital Psiquiátrico de Alta Segurança de Broadmoor, em dezembro de 1982, marcou o início de um dos capítulos mais enigmáticos da história moderna da psiquiatria britânica. Broadmoor não era uma instituição comum. Era o lugar onde estavam internados assassinos insanos, criminosos violentos considerados inimputáveis, pacientes com distúrbios extremos, todos sob vigilância máxima. E agora, duas jovens negras de aparência frágil, caladas e introspectivas, entravam ali. Duas adolescentes que não haviam matado ninguém, mas que carregavam uma sombra que poucos ousariam encarar. Ninguém entendia como duas garotas quase inofensivas, com histórico de pequenos furtos e atos de vandalismo adolescente, foram parar entre assassinos e psicopatas. Mas para quem as conhecia de perto, Broadmoor era o único lugar onde elas talvez pudessem ser compreendidas. A primeira semana foi marcada por silêncio absoluto. Jennifer recusava alimentos. June mal conseguia se manter acordada. Ambas estavam sedadas quase o tempo inteiro. Médicos tentavam avaliações, mas as respostas vinham apenas em olhares distantes e frases rabiscadas em folhas que depois eram rasgadas. As enfermeiras começaram a notar um comportamento estranho, e apesar de estarem em celas separadas, as duas pareciam se comunicar por outros meios. Em dias alternados, uma apresentava febre, e a outra vomitava. Quando Jennifer gritava à noite, June acordava assustada no mesmo horário. Quando June se feria, Jennifer desenvolvia hematomas espontâneos nos mesmos locais. Não havia explicação clínica para isso. Nenhuma prova física. Apenas registros coincidentes, que iam se acumulando como manchas em prontuários. Com o tempo, June começou a escrever novamente. A princípio, pequenos relatos. Depois, diários inteiros. Ela escrevia com fúria. Como se as palavras fossem a única forma de manter o próprio corpo unido. Seu caderno logo se tornou um grito mudo, linhas densas, frases rápidas, onde derramava medos, ódio, confissões, e principalmente, desespero. Jennifer também escrevia. Mas seus textos eram mais estranhos. Histórias de crianças que se matavam por espelhos. Animais que falavam em sonhos. Bonecas que enterravam mães vivas. Muitas vezes, as páginas eram rasgadas ou queimadas por ela mesma, como se temesse o que havia escrito. As enfermeiras começaram a guardar os papéis que conseguiam salvar. Ali, havia uma janela para um mundo sombrio, um mundo onde a dor era personagem, e o silêncio, narrador. Sem visitas regulares, sem acesso à imprensa isoladas do mundo, as duas começaram a criar pequenos romances. Escreviam contos, peças de teatro, poemas. Inventavam personagens espelhados, duplas trágicas, gêmeos amaldiçoados. June criou uma história chamada The Pepsi Cola Chick, onde um garoto era perseguido por sua sombra até enlouquecer. Jennifer escreveu Discomania, sobre uma jovem que morria sempre que sorria. Seus textos nunca foram publicados formalmente, mas circulavam entre alguns médicos e chegaram até a interessar uma jornalista chamada Marjorie Wallace, a única que, anos depois, teria acesso real ao conteúdo das gêmeas. Segundo ela, os textos não eram apenas bons. Eram perturbadoramente profundos. Como se tivessem sido escritos por alguém que nunca foi criança. Apesar da criatividade, algo crescia entre as duas. Algo escuro.
Um desgaste invisível, uma tensão constante que ninguém podia medir. June passou a relatar em seus escritos que sentia ou uma presença ou que a vigiava dentro do quarto. Dizia que, mesmo quando estava sozinha, sentia Jennifer ali. Sentia sua respiração. Seu julgamento. Seu peso. Jennifer, por outro lado, escrevia frases desconexas, como: acordei no corpo dela hoje. Não sou mais eu. Estou sendo comida por June. A troca está perto. Vai acontecer. Precisa acontecer. Médicos cogitaram esquizofrenia compartilhada, um estado psicótico induzido, onde duas pessoas dividem um delírio tão profundamente que não conseguem mais discernir quem sente o quê. Mas havia algo que fugia até disso. Porque, mesmo em delírio, a lógica interna das duas era impecável. Durante a internação, foram feitas novas tentativas de separação. Colocadas em alas distintas. Meses sem contato visual. Nenhuma correspondência autorizada. Resultado? Jennifer perdeu mais de 15 quilos. Desenvolveu bruxismo severo. Chorava sozinha, por horas, sem emitir som. June parou de escrever por 40 dias. E, depois, ao recomeçar, desenhava sempre a mesma imagem em duas garotas ligadas por correntes nos pulsos, uma em pé, a outra deitada. O conteúdo era simbólico demais para ser ignorado. Elas não queriam viver juntas. Mas também não podiam viver separadas. A partir de 1988, os escritos de ambas começaram a mudar de tom. A vida, a realidade, o cotidiano, tudo parecia ter se esvaído. Restava apenas a ideia de morte. Jennifer escrevia obsessivamente sobre funerais. Sobre ser enterrada viva. Sobre parar o coração com a mente. June, em contrapartida, começou a escrever cartas para si mesma. Bilhetes com mensagens como: você está quase livre. Respire. Ela prometeu. O fim é a única forma de nascer. Em uma de suas últimas anotações daquele ano, escreveu: ela vai morrer para me libertar. Eu não quero. Mas preciso. Se ela não morrer, nunca falarei de novo. Nunca mais. Foi nesse período que a jornalista Marjorie Wallace conseguiu autorização para entrevistar as duas, após anos de tentativas. Tornou-se a primeira pessoa fora da família e da medicina a conseguir interagir de verdade com ambas. Durante as conversas, as gêmeas falavam pouco. Mas olhavam intensamente. E repetiam a mesma coisa. Um de nós vai morrer. É a única maneira. Wallace, intrigada, perguntou o que significava aquilo. Jennifer, com um olhar fixo e sem piscar, sussurrou: ela sabe. Eu decidi. Vai ser eu. Pouco tempo depois, as duas escreveram uma carta conjunta. O conteúdo foi mantido em sigilo por anos. Mas, segundo Wallace, o que estava ali era claro. Um acordo de morte. Em março de 1993, após 11 anos internadas, o governo britânico decidiu transferir as gêmeas para uma instituição menos rigorosa, Caswell Clinic, no país de Gales. O caso havia ganhado repercussão internacional. Era hora de dar fim à prisão psiquiátrica prolongada. No caminho, dentro do furgão, Jennifer dormiu no ombro de June. E nunca mais acordou. Morreu horas depois de chegar à nova clínica. Causa da morte: inflamação súbita no coração. Nenhum sinal de trauma. Nenhuma anomalia genética. Nenhum envenenamento. Nenhuma falha médica. Apenas parou de viver. June, ao saber da morte, ficou em silêncio por minutos. Depois, olhou para a equipe médica e, pela primeira vez na vida, falou com voz firme: agora eu sou livre. Após a morte da irmã, June passou a se comportar como outra pessoa. Conversava com todos. Participava de grupos. Fazia piadas. Lia livros. Escrevia com regularidade. Demonstrava sentimentos. Chorava. Sorria.
O mundo nunca tinha visto aquela versão de June. Era como se tivesse acordado de um coma. Ou como se uma sombra tivesse deixado seu corpo. Uma médica escreveu. Nunca vi uma transição tão brusca. É como se, com a morte da irmã, uma alma tivesse sido devolvida a ela. A morte de Jennifer nunca foi totalmente explicada. Nenhum exame médico encontrou falha cardíaca anterior. Nenhum distúrbio conhecido. Nada. Seu coração apenas parou. June acredita até hoje que a irmã o decidiu morrer. Que cumpriu um pacto silencioso. E que, por isso, ela, June, agora pode viver. Muitos chamam de psicose. Outros, de possessão mútua. Há quem diga que foi um ritual. Mas a verdade talvez esteja apenas nos cadernos que nunca foram publicados. Quando Jennifer Gibbons morreu repentinamente em março de 1993, no exato dia da tão aguardada transferência de ambas para uma clínica psiquiátrica de menor vigilância, não foi apenas o fim de uma vida. Foi o colapso silencioso de um pacto que havia definido duas existências desde o nascimento. A imprensa noticiou com frieza clínica: gêmea silenciosa morre de ataque cardíaco aos 29 anos, sem explicação médica. Mas o que muitos ignoraram, ou preferiram não ver, era o que acontecia com a que ficou. June Gibbons, agora sozinha no mundo, sem a presença constante da irmã que a vigiou, moldou e limitou por quase 3 décadas, acordava para uma nova realidade. Mas ela não voltou inteira. Porque parte de June nunca existiu sem Jennifer. E parte de Jennifer talvez continue viva dentro de June. A notícia da morte de Jennifer percorreu o sistema médico com estranheza. Nenhuma patologia identificável. Nenhum colapso prévio. Nenhum histórico clínico que justificasse a parada súbita do coração. Alguns profissionais sussurravam nos corredores: ela escolheu morrer. Outros usavam termos mais técnicos: colapso psicossomático induzido, falência autonômica súbita, síndrome da entrega psíquica. Mas June, em silêncio, apenas olhava o horizonte. As enfermeiras que a acompanharam relatam que, horas após receber a notícia, ela se sentou diante da janela e começou a escrever. Por 5 horas ininterruptas, com traços firmes, em uma caligrafia mais clara que antes. A primeira frase de seu novo diário foi: a parede caiu. Mas o eco continua. Nos meses que seguiram a morte da irmã, June apresentou um comportamento completamente novo. Falava com funcionários. Olhava nos olhos. Caminhava pelo jardim da clínica. Participava de reuniões em grupo. Relatava sonhos, ideias, lembranças. Era como se a barreira invisível que aprendia tivesse finalmente desmoronado. Como se tivesse emergido de um abismo particular. Mas havia algo na forma como ela caminhava, como franzia o senho, como reagia a ações, um traço sutil de alerta constante. Como quem sabe que não está sozinha, mesmo estando. June foi libertada de Broadmoor, de Jennifer, mas carregava cicatrizes que o mundo não conseguia ver. Em entrevistas posteriores, ela declarou: eu amava minha irmã. Mas ela era meu espelho. E havia algo por trás do espelho. Ao sair da clínica Caswell, June foi morar em uma pequena casa em West Wales, supervisionada por assistentes sociais e visitada esporadicamente por jornalistas e médicos. Recebeu apoio financeiro, participou de pequenos programas sociais, e durante um tempo, tentou estudar literatura. Mas o mundo parecia sempre vê-la como a sobrevivente da lenda. A menina do silêncio. A gêmea que o matou ou a irmã com a mente. A garota que escrevia histórias de assombração e que viveu 2 corpos em uma vida. Não havia fuga para isso. As pessoas cochichavam em mercados. Afastavam os filhos. Um antigo psiquiatra chegou a escrever em artigo científico: June sobreviveu, mas não escapou. Ela tentava sorrir. Mas era como um sorriso ensaiado. Um movimento muscular, não uma emoção. Mesmo longe dos antigos muros psiquiátricos, June continuava sendo perseguida por episódios estranhos. Cadernos eram encontrados com frases que ela afirmava não lembrar de ter escrito. Coisas como: ainda sinto ela me olhando.
Ela anda pela casa quando estou dormindo. Jennifer disse que não foi embora. Só se escondeu em mim. Durante exames clínicos, ela dizia que sentia calafrios apenas em um lado do corpo, sempre o lado que Jennifer costumava dormir. Em certos momentos, ficava paralisada diante de espelhos. Não por vaidade, mas como se estivesse esperando algo aparecer atrás do vidro. Psiquiatras diagnosticaram como ecotraumático severo, um transtorno de luto não resolvido, reforçado pela simbiose destrutiva que marcaram suas vidas. Mas havia enfermeiras que diziam que, em algumas madrugadas, a ouviam sussurrando sozinha. Você prometeu. Agora me deixa. Me deixa. Com o passar dos anos, June passou a revisar os diários antigos. Começou a organizar os textos de Jennifer. Releu todos os romances escritos por ambas nos anos em Broadmoor. E tentou, por diversas vezes, publicar essas histórias. Mas os editores recusavam. Achavam mórbido, arriscado, ou simplesmente assustador demais. Ela escreveu cartas abertas. Enviou manuscritos para revistas alternativas. Em todas as tentativas, dizia que o mundo precisava conhecer quem Jennifer realmente foi. Não o monstro da mídia, mas a escritora. A prisioneira. A mártir. Em 2003, tentou produzir um curta-metragem com base nos contos da irmã. Mas os técnicos abandonaram o projeto após relatos de falhas elétricas inexplicáveis, sombras em filmagens e queda de temperatura nas salas de gravação. O diretor declarou: a atmosfera naquele set era errada. Como se estivéssemos tentando contar uma história que não queria ser contada. Aos poucos, June foi se retirando novamente do mundo. Participava de eventos, mas sempre na penumbra. Recusava entrevistas gravadas. Falava com jornalistas apenas por cartas ou bilhetes. Quando perguntada sobre o passado, respondia com frases enigmáticas. Certa vez, escreveu: ela morreu. Mas não foi embora. Ela vive em mim. Às vezes, eu escuto sua risada. Às vezes, seus olhos piscam quando os meus estão parados. Sua escrita mudou de tom. Agora, misturava poesia com lembrança, horror com cotidiano. Ela falava de Jennifer como quem fala de um fantasma que nunca quis assombrar ninguém, mas que não tem onde ir. A imagem de June continuava sendo definida pela irmã. Até mesmo nas reportagens mais recentes, o foco era sempre a gêmea sobrevivente. Raramente perguntavam sobre seus próprios desejos, sonhos ou planos. Ela era, para o mundo, a metade que não morreu. Mas essa sobrevivência não veio sem custo. Em seus últimos escritos conhecidos, há trechos como: cada palavra que eu escrevo é para ela. Cada silêncio é meu. Jennifer me libertou. Mas a prisão ficou comigo. Eu ando com os pés dela. Sonho os sonhos dela. Sou o que sobrou. Hoje, June Gibbons vive sob identidade discreta, afastada da mídia. Evita falar da irmã. Mas nunca negou o passado. Em uma rara carta publicada em 2016, escreveu: as pessoas acham que tudo terminou quando ela morreu. Mas é quando tudo começou. A dor não foi o fim. Foi a voz. Ela ainda escreve. Às vezes poesia. Às vezes, apenas palavras soltas. Mas o silêncio, aquele antigo companheiro, ainda a visita. À noite. Quando ninguém mais escuta. June e Jennifer Gibbons nunca gritaram. Raramente falaram. Viveram na margem da linguagem, entre sussurros e cadernos, entre olhares e promessas. Mas o silêncio que as envolvia não era vazio. Era denso. Como uma neblina que encobre algo imenso. Com o passar dos anos, a sociedade seguiu em frente. As manchetes sumiram. As entrevistas cessaram. Os psiquiatras aposentaram seus relatórios. Mas a história das gêmeas silenciosas não terminou com a morte de Jennifer. Ela apenas se escondeu. E,
Como tudo o que é reprimido, encontrou novas formas de retornar. Este capítulo não fala apenas do que elas viveram. Fala do que deixaram. Do que contaminaram. Do que ainda ronda quem ousa se aproximar demais. Na década de 2000, escritores, artistas e cineastas começaram a redescobrir o caso das gêmeas. Muitos viam ali mais do que uma anomalia médica. Viam um símbolo da solidão, da fusão de identidades, da infância como campo de guerra psicológico. Alguns compararam a história de June e Jennifer com obras de Kafka, Sylvia Plath e Shirley Jackson. A simbiose destrutiva entre elas foi vista como uma metáfora da condição humana, do desejo de conexão total, que inevitavelmente leva à destruição da individualidade. Outros analisaram as gêmeas como um símbolo racial. Duas meninas negras, isoladas em uma sociedade branca, caladas não por escolha, mas por sobrevivência. O silêncio, então, era resistência. Um protesto mudo contra um mundo que as rejeitou desde o nascimento. Mas o que mais intrigava os estudiosos era algo que não podia ser quantificado. O peso psíquico de suas palavras. Durante os anos em Broadmoor, June e Jennifer escreveram centenas de páginas. Contos, peças, poemas, confissões, histórias de horror psicológico e fábulas infantis macabras. Esses textos nunca foram oficialmente publicados. Muitos deles desapareceram. Outros foram entregues a jornalistas sob confidencialidade. Alguns médicos ainda mantêm cópias arquivadas, alegando que o conteúdo não é apropriado para a circulação pública. Marjorie Wallace, a jornalista que acompanhou o caso por décadas, afirmou em uma entrevista: "Há algo nos textos delas que mexe com a mente. As histórias parecem saber que estão sendo lidas. Há uma consciência nelas. Algo inquietante. Entre os manuscritos resgatados, algumas palavras se repetem obsessivamente. Espelho. Vínculo. Troca. Silêncio. Morte. Como se todas as histórias fossem apenas variações do mesmo pesadelo. Como se fossem cartas cifradas escritas para depois da morte. Com o tempo, as gêmeas tornaram-se personagens recorrentes em fóruns obscuros da internet. Teorias surgiram aos milhares. Algumas diziam que Jennifer possuía poderes mediúnicos. Outras afirmavam que June sofria de um tipo raro de parasitismo espiritual. Há quem diga que ambas eram parte de um experimento psíquico militar, escondido sob o disfarce de diagnóstico psiquiátrico. Nenhuma dessas teorias foi comprovada. Mas todas floresceram na mesma sombra, do fascínio coletivo por aquilo que não pode ser explicado por palavras. Até hoje, páginas dedicadas às irmãs surgem em redes sociais. Algumas idolatrando-as como mártires. Outras explorando seus escritos com obsessão. Há pessoas que afirmam ouvir sussurros após ler seus textos. Há relatos de sonhos compartilhados por leitores que nunca se conheceram. Há quem diga que a história delas é um tipo de vírus mental, algo que, uma vez lido, não sai mais. Mais do que tudo, o que permanece na memória coletiva é o pacto entre elas. Jennifer morreu. June falou. A profecia foi cumprida. Mas a pergunta que ecoa nos círculos acadêmicos e espirituais é: por quê? O que levou Jennifer ao partir? Foi um ato de amor? Um sacrifício? Ou uma vitória silenciosa sobre a irmã? June, em seus escritos pós-1993, parece alternar entre gratidão e culpa. Em um trecho, ela escreve: "Ela me deu a vida. Mas não a liberdade. Carrego as correntes do presente." Em outro: "Jennifer foi minha cela. Agora sou minha própria prisão." Essa ambiguidade é o que torna o pacto tão assombroso. Não foi uma libertação simples. Foi um transplante de alma. Um ritual sem altar. Um ato de feitiçaria emocional, sem velas, sem sangue, apenas silêncio. Especialistas continuam debatendo o caso. Alguns insistem que tudo pode ser explicado por psicologia, trauma, racismo, isolamento, desequilíbrio químico, simbiose patológica. Outros reconhecem que há algo mais. Um fenômeno que escapa às categorias tradicionais.
Algo que talvez exija uma nova linguagem entre ciência e misticismo. Uma psicóloga forense escreveu: as gêmeas Gibbons não precisavam de cura. Precisavam de tradução. Mas ninguém falava a língua delas. E talvez nunca fale. Porque a linguagem das irmãs não era feita de palavras. Era feita de ecos. De olhares. De pactos que só a alma entende. Hoje, June vive uma vida discreta, mas não ausente. Escreve cartas. Publica anonimamente em revistas literárias alternativas. Algumas editoras independentes tentaram convencê-la a lançar suas memórias. Mas ela recusa. Não é minha história para contar, escreveu certa vez. O que se sabe é que ela ainda escreve sobre Jennifer. Ainda sente sua presença. Ainda acorda com sussurros. Ainda evita espelhos. E, estranhamente, ainda escreve com pronomes no plural. Hoje acordamos cedo. Sonhamos com o mar. Decidimos não sair. Ela sobreviveu. Mas não sozinha. A história das gêmeas silenciosas não se resume ao mistério, à doença ou à tragédia. É uma fábula sombria sobre os limites da mente humana. Sobre a necessidade de conexão. Sobre o terror de não poder existir sem o outro, e o horror de talvez existir demais dentro de si mesmo. É um lembrete de que há coisas que a ciência ainda não explica. Que há dores que não gritam. E pactos que não precisam de sangue. Apenas de silêncio. Em algum lugar entre a memória e o esquecimento, entre o passado e o presente, June Gibbons ainda vive. Mas ela não é mais uma simples sobrevivente. Não há mais dor. Não há mais perda. Há apenas uma quietude que se estende infinitamente. Como uma linha que nunca chega ao fim. Como um abismo onde o som não chega, mas onde o eco de Jennifer reverbera eternamente. O silêncio, antes algo tangível, um véu invisível que as envolvia, agora tornou-se um ser vivo. Algo que se alimenta, que respira, que consome o tempo. Jennifer Gibbons, a irmã que partiu, ainda está aqui, não no corpo, mas na mente de June. E, talvez, seja aí que a verdadeira história se encontra, e nas palavras não ditas, nas imagens apagadas, na saudade transformada em mito. Em 1993, a morte de Jennifer foi registrada como um incidente médico. Uma falha cardíaca inesperada. Uma jovem de 29 anos, saudável, mas subitamente frágil. Os médicos não entenderam. Os jornalistas, por um tempo, tentaram escrever a história como uma tragédia comum. Mas a história das gêmeas nunca foi comum. Ela não se resumiu a diagnósticos, análises psiquiátricas ou a uma simples questão de saúde. A morte de Jennifer não foi uma morte, mas uma transformação. June, ao longo dos anos, parece ter se livrado de uma parte de si mesma ao perder a irmã. Mas há uma verdade que ela nunca diz em voz alta. Eu nunca a perdi. Ela nunca se foi. Só aprendeu a se esconder. E, talvez, seja esse o verdadeiro segredo, a morte de Jennifer não significou fim algum. Significou que, de alguma forma, sua alma havia se fundido para sempre com a de June. Nos anos que seguiram a morte de Jennifer, June se viu cada vez mais afastada do mundo. Não era uma retirada física, mas espiritual. Ela se desconectou das entrevistas. Rejeitou a fama que sua história gerava. Cada vez que alguém se aproximava, havia uma parede invisível que a separava, como se o peso do que ela carregava fosse insuportável para qualquer ser humano. Mas, em algum ponto de sua jornada, algo mudou. A história das gêmeas começou a mudar de forma. O silêncio, que antes a definia, começou a tomar uma outra dimensão. Ele não era mais um vazio, mas uma voz que ninguém podia ouvir, mas que era sentida, tocada, reverberada por quem ainda se atrevia a entrar no território do desconhecido. No mundo moderno, o mito das gêmeas silenciosas se espalhou. Não mais como uma tragédia real, mas como uma lenda. E como toda lenda, a verdade se tornou fluida. O que antes era explicado com uma patologia, com diagnósticos psicológicos e psiquiátricos, agora se tornava algo sagrado e misterioso.
Entre livros, filmes e fóruns obscuros na internet, a história de Jennifer e June tornou-se algo mais. As pessoas começaram a sentir o silêncio delas. Começaram a experimentar a conexão inexplicável que as duas compartilhavam, como se o tempo e o espaço fossem apenas ilusões. A memória de Jennifer não se apagou. Ao contrário, ela se multiplicou. O nome Gibbons ecoa em locais inesperados. Em conferências psiquiátricas, entre estudos sobre psicologia social. Nos corredores de hospitais psiquiátricos e na literatura contemporânea. Mas não como um caso clínico, e sim como um enigma. A verdadeira pergunta não é como elas chegaram até ali, mas como elas continuam vivas, mesmo depois da morte de uma delas. Os espíritos, dizem algumas culturas, nunca desaparecem completamente. Eles ficam entre os mundos. Vagando, esperando. E talvez, no caso de Jennifer e June, esse não tenha sido um fim, mas uma transição. Uma troca de corpos, de almas, de vozes. Jennifer nunca disse que se foi. Ela disse apenas: nos veremos de novo. Onde o silêncio não existe. O mistério da morte de Jennifer continua sendo um enigma. Cientistas ainda tentam entender o que aconteceu com o coração de uma jovem que aparentemente estava bem, sem sinais de doenças subjacentes. Psicólogos discutem sobre o impacto psicológico do luto coletivo e da simbiose extrema entre as irmãs. Mas o verdadeiro mistério não está no que aconteceu fisicamente. Está no que aconteceu emocionalmente e espiritualmente. June, durante anos, escreveu sobre a experiência da morte da irmã. Mas não apenas sobre a dor. Não sobre a perda. Mas sobre o vazio que se seguiu. Ela escreveu: eu não sinto mais dor. Mas a dor ainda me toca. E talvez seja isso que mais assusta, o fato de que o silêncio nunca desaparece. Ele se torna parte de quem somos, uma entidade silenciosa que cresce, se expande, até não podermos mais distinguir o que é real do que é memória. O que é vivido do que é transmitido por nossos próprios ecos. Hoje, mais de 30 anos após a morte de Jennifer, o legado das gêmeas ainda está vivo. Mas, como toda história que transcende o tempo, é um legado que está além de qualquer compreensão lógica. Os textos de Jennifer e June, embora não publicados formalmente, ainda circulam, em blogs anônimos, arquivos secretos e nas mãos daqueles que se aventuram a seguir o rastro do mistério. E não é só isso. O silêncio delas transformou-se em um campo de batalha psicológico. Cientistas, religiosos e místicos disputam o que realmente aconteceu entre as gêmeas. Alguns veem o caso como uma ilustração de como o ser humano lida com a dor extrema, a perda e a obsessão. Outros afirmam que há algo sobrenatural, uma força que as uniu e que, de alguma forma, ainda as mantém juntas. Talvez o maior legado das gêmeas silenciosas seja justamente o silêncio. Porque, quando uma história se cala de maneira tão completa, ela se torna imortal. Ela não pode ser apagada. Ela transcende as palavras e se infiltra na psique coletiva. O eco das gêmeas silenciosas nunca se desvanecerá. Porque, no fundo, nós todos estamos silenciosos de alguma maneira. E, como June, também buscamos nos entender em meio ao caos da nossa própria mente. June continua sua vida, mas não de forma plena. Ela é, agora, uma parte de uma lenda que já não pode mais ser explicada. Ela não é mais apenas uma vítima, mas um símbolo da dor, da perda, do sacrifício, da sobrevivência. E daquilo que fica quando tudo mais se vai, no silêncio. Ela deixou um legado que nem ela mesma pode compreender completamente. Suas palavras, seus textos, suas memórias de Jennifer, tudo isso é um eco profundo que reverbera no universo. E, em algum lugar, em algum momento, Jennifer ainda está ali. Esperando. Assombrando. Silenciosa. Porque o verdadeiro horror não está na morte. Está no que não morre.